Boa tarde a todos, bem-vindos ao Unifateia Saúde, um programa produzido pela TV Unifateia em parceria com os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Estética e Cosmética e Farmácia. Eu sou o professor Bruno Fonseca, coordenador do curso de Farmácia do Unifateia, e estarei com vocês no programa de hoje. Gostaria de iniciar o nosso programa agradecendo o nosso apoio cultural, a Polimédica do Vale, pelo contato 12-3105-1377, Avenida Padroeira do Brasil, 689, na cidade de Aparecida, São Paulo. O programa Unifateia Saúde visa a promoção de cuidados com a saúde, trazendo pautas que irão auxiliar no dia a dia da população, de forma a trazer mais qualidade de vida e saúde. E hoje, para o nosso bate-papo, convidei uma profissional de saúde super querida, a Dirce Maria de Moura Prado, enfermeira, mestre em infecção HIV/AIDS e hepatites virais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e atualmente locada no ambulatório de Ticiologia e Hansenologia da Secretaria de Saúde de Lorena. Seja muito bem-vinda, Dirce. É uma honra tê-la conosco. Boa tarde a todos. Primeiramente, o meu agradecimento, pelo espaço oferecido pela TV Unifateia em poder estar abordando um tema que de extrema relevância e ainda que bastante comprometedor e estigmatizante às pessoas acometidas pela hanseníase, que é uma doença que ainda é pouco abordada, embora milenar, mas ainda presente, fazendo parte junto a outros agravos de saúde pública. Perfeito, Dirce. Bom, vocês sabiam que o último domingo de janeiro é dedicado ao Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase? A data foi criada para mobilizar a sociedade em torno da doença, que antigamente, vocês devem saber bem, era conhecida como lepra. Então, diversas ações de conscientização são realizadas pelo país e pelo mundo, marcando o que nós chamamos de a Campanha do Janeiro Roxo, na qual chama-se atenção para os sinais e sintomas da hanseníase, alertando para a importância do diagnóstico precoce a fim de evitar sequelas graves. A enfermeira Dirce Moura, que entende tudo sobre essa doença contagiosa, veio explicar sobre seus riscos, a importância de identificá-lo o mais rápido possível e também como tratá-la. Então, Dirce, eu começo o nosso bate-papo perguntando: o que é a hanseníase e qual a história dessa doença? Então, a hanseníase, ela é uma doença de evolução crônica, transmissível, causada pela bactéria denominada Mycobacterium leprae, que é o bacilo de Hansen, que atinge tanto a pele quanto os nervos das extremidades do corpo. A hanseníase, ela é uma das doenças mais antigas e mais referidas ao longo do século. Acredita-se que ela tenha surgido no Oriente e se espalhado pelo mundo por tribos nômades ou por navegadores. Também conhecida como lepra, como você disse anteriormente, ou mal de Lázaro. Antigamente, essa enfermidade ela estava associada ao pecado, à impureza, à desonra. E por volta de um conhecimento mais que específico, por falta de um conhecimento mais que específico, a hanseníase era que muitas vezes confundida até mesmo com outras doenças, principalmente a de pele, as doenças venéreas, que hoje nós chamamos de doenças sexualmente transmissíveis. Daí surgiu o preconceito, então, em relação ao seu portador, onde a transmissão dessa doença pressupunha o quê? Um contato corporal, muitas vezes que de natureza sexual, e, portanto, pecaminoso. Somente em 1873, então, a bactéria causadora dessa moléstia, que é a hanseníase, ela foi identificada por um norueguês, que é o Amalwar Hansen, por isso esse nome hoje, em homenagem a ele. Então, no Brasil, até meados de 1800, meados do século XX, mais ou menos, os doentes, então, eles eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences, suas roupas, que queimadas. Quando eles não eram, então, enviados para esses leprosários e excluídos da sociedade, esses doentes eles não podiam entrar em igrejas, tinham que usar luvas, roupas especiais, carregavam matraca, que era um objeto que fazia um certo barulho para anunciar sua presença.
e para pedir esmola, ele precisava colocar um saco numa vara bem longa para se distanciar das pessoas, porque era muito temido, as pessoas não chegavam próximo de um, de um indivíduo com uma moléstia dessa. Não havia cura nessa época, né? Ninguém queria um leproso por perto. Então, descreveram ainda que os hospitais colônias, eles serviram tanto para agregar, quanto para segregar esses doentes, ou seja, tanto unir quanto separar, porque eles necessitavam de uma misericórdia divina, pois eram vistos tanto pela Igreja Católica como pecadores que deveriam ser punidos. Então, com o tempo e com as reformas, esses hospitais colônias, criados justamente com o intuito, o objetivo de uma internação compulsória, esses doentes, eles foram mantidos em abrigo de pessoas que não tinham para onde ir, sem emprego, sem família, enfim, perdia todo o contato com parentes, amigos, familiares e tudo mais. Dessa forma, então, percebeu-se que a prática desse confinamento compulsório desses doentes em instituições asilares, junto a uma imagem mítica de um leproso, né, como um ser repulsivo e deformado, contribuiu para a formação desse estigma que a gente traz até hoje, em torno da doença e do doente, despertando na sociedade, na família, enfim, na comunidade, atitudes e sentimentos de exclusão, preconceito e medo a um portador de hanseníase. Interessante a história, disse. E hoje, como que está o número de casos dessa doença no Brasil, no mundo? É alarmante? Precisamos ter um certo medo? O que você tem a nos dizer sobre hoje, a atualidade dessa doença? Não, primeiramente, eu afirmo que medo nós não devemos de ter, né? Então, de acordo com o boletim epidemiológico de 2021, a Organização Mundial de Saúde, ela reportou mais de 202 mil casos novos de hanseníase no mundo. E desses, 93% praticamente ocorreram nas regiões das Américas. 27.864 casos foram registrados aqui no Brasil. Então, diante desse cenário, o que a gente pode observar? Que os dados eles se tornam, sim, alarmantes, uma vez que o Brasil ele ainda apresenta como um país de alta carga para essa doença, né, ocupando o segundo lugar de casos de hanseníase no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, isso se dá pelo fato da hanseníase ela ser uma doença que acomete, muitas vezes, as populações negligenciadas, ou seja, com um menor índice de desenvolvimento humano, né? Embora o país ele ainda esteja entre as maiores potências econômicas, mas ainda apresenta uma grande desigualdade em áreas periféricas. Disse, e nós sabemos, né, que com todas as doenças, né, que quanto mais cedo ocorrer um diagnóstico e um tratamento de uma doença, maiores são as chances de cura e de prevenção de suas consequências. Então, como é dada a transmissão da hanseníase e quais são os principais sinais e sintomas dessa doença? Então, a transmissão, ela se dá sempre por um contato próximo e prolongado da pessoa doente para uma outra pessoa. Isso por meio da fala, da tosse, né, do espirro, podendo ocorrer em qualquer pessoa, seja mulher, homem, criança, adulto, idoso, enfim. O surgimento da incapacidade física, que é um dos aspectos mais importantes da hanseníase, né, e preocupante. Se o diagnóstico, enfim, for tardio, poderá sim ocorrer sequelas físicas, né, que a gente vai falar logo em seguida. Então, como, por exemplo, manchas esbranquiçadas, né, ou placas avermelhadas ou amarronzadas. Nessas manchas, a sensação de calor, de frio ou toque, elas são alteradas quando comparada com uma área da pele sadia. Então, áreas da pele sem manchas, que são dormentes, ou que você não sinta dor quando ela for tocada ou machucada, também pode ocorrer. Embora a gente olhe uma área que tem
uma pele íntegra, sem a presença de manchas avermelhadas ou acastanhadas, como eu falei anteriormente, mas pode ser uma área, o quê? De área anestésica. Você passa a mão, você faz um teste com calor, com frio, você não sente, ou seja, você tem perda da sensibilidade. Esse também pode ser um dos sinais. Além de dor e sensação de choque, formigamento, fisgada, cãibras ou até mesmo agulhada nos braços e pernas, principalmente nas mãos e pés, né? Como acomete mais as extremidades dos nervos, das pernas e dos braços, então a alteração será principalmente mãos e pés. E além disso, podendo ocorrer também caroços, inchaços pelo corpo, em alguns casos que é avermelhado e dolorido. Então, Dirce, se uma pessoa, por exemplo, apresentar um ou mais desses sinais e sintomas, ele deverá imediatamente procurar uma ajuda médica. E como é feito esse tratamento? Onde essa pessoa pode se tratar? O Sistema Único de Saúde do Brasil oferece esse tratamento gratuitamente? Como que a gente pode falar um pouquinho sobre o tratamento dessa doença? Na presença, então, de qualquer um desses sinais e sintomas relatados que anteriormente, o indivíduo deverá, sim, procurar uma unidade de saúde, né, mais próxima da sua residência, e porque é uma doença que é de evolução lenta, evolução silenciosa. Então, a hanseníase, ela tem cura, né, o tratamento é oferecido pelo SUS e gratuitamente. Ele é feito com antibióticos, né, que nós chamamos de poliquimioterápico, ou seja, a combinação de vários antibióticos, e onde o tempo de tratamento ele pode levar tanto que de 6 meses a 12 meses. Então, esses doentes, com poucos bacilos, nós chamamos, então, da forma paucibacilar, que o tratamento ocorre durante os 6 meses. Já os doentes com uma carga bacilar maior, nós chamamos então de multibacilares. Esses já recebem um tratamento durante 12 meses. Esses são os preocupantes para a gente, né? Que constitui o que? Um grupo contagiante, mantendo como uma fonte de infecção enquanto o tratamento específico não for iniciado. Então, os multibacilares. Muito bom, Disse. Como sempre, o SUS salvando vidas e ajudando a população mais carente, né? Bom, Disse, vou dar um pauzinho aqui só para dizer um pouco sobre o EAD Unifateia. Não sei se vocês sabem, mas o Unifateia também é EAD. Então, confira os novos cursos EAD disponíveis no portal Unifateia Virtual. São mais de 20 opções de cursos voltados para as mais diversas áreas do conhecimento. Então, acesse o nosso site www.ead.unifateia. Disse, então vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, muito interessante. Bom, supondo então que em caso de diagnóstico confirmado para hanseníase, qual o procedimento que as pessoas próximas a essa pessoa, né, esse paciente, como por exemplo familiares, amigos, colegas de trabalho, elas precisam fazer? Devem também procurar uma ajuda médica para serem examinadas ou não precisa ter essa, né, ficarem assustados pelo fato de estar convivendo com uma pessoa com hanseníase? O que você tem a falar para a gente sobre isso? Então, a gente sempre orienta assim, se o indivíduo ele foi diagnosticado, né, com uma doença, o seu contato mais próximo e prolongado, né, nós chamamos de um familiar ou vizinho, um amigo, que está sempre junto, é um contato prolongado. Não é uma visita, hoje eu fui lá, visitei e não voltei mais. Eu vi na rua, eu reconheci na igreja. Não é esse contato prolongado que a gente se refere aqui. Ele deve, então, o quê? Ser avaliado, sim, pelo médico, né, procurar um posto de saúde mais próximo da sua residência, para descartar qualquer possibilidade de infecção. Por isso, a importância da gente estar sempre o quê? Observando o corpo diariamente, para detectar qualquer sinal dessas manchas ou áreas anestésicas. Então, uma das coisas que nos chama bastante atenção também, quando o paciente comparece ao ambulatório com queimadura nas mãos ou nos braços, né, presença de caroços, ou seja, eles encostaram numa chama do fogão, queimou a mão, queimou o braço e não sentiu. Então, esse é sim um sinal alarmante para a gente.
Disse, legal, interessante. Então, Disse, para terminar esse bate-papo super agradável, muito interessante a sua fala hoje aqui, né, de alerta, né, para uma doença que você mesmo disse, que é uma doença silenciosa. Então, você poderia falar um pouquinho sobre o preconceito que essas pessoas, né, esses pacientes sofrem aqui no Brasil? Existe, né, a gente já falou dessa palavra medo, mas ainda existe esse medo, né, essa repulsa, uma palavra muito forte, mas como se tinha antigamente? Então, a questão do estigma, né, ela ainda está aqui ligada à forma como que a sociedade possivelmente ela enxerga o doente, né, e isso não só no hanseníase, mas para outras doenças também contagiosas, né, vamos citar aqui como, por exemplo, o HIV, a tuberculose. Então, na hanseníase, esse preconceito, ele se desenvolveu ao longo de muitos anos, né? E de superstições e enganos em relação à doença. Então, onde pôde estabelecer o que? Uma discriminação e a exclusão social desses indivíduos. Por isso que a importância o quê? De estar atuando junto à comunidade, aos profissionais de saúde e diversos outros atores sociais que vai o quê? Aumentar o entendimento sobre o tema, promovendo que a desconstrução desses mitos, né, desses medos. Infelizmente, ainda encontramos casos de preconceito no contexto da doença, não como antigamente, né? Hoje está aí a mídia para nos esclarecer, enfim, falamos bastante sobre isso, que já nos ajudou muito, mas ainda encontramos algumas pessoas com essa mitificação dessa doença. Então, lembrando sempre que se você ou alguém da sua família ou um parente sofre, né, esse tipo de discriminação, existem canais que a gente orienta para se fazer essa denúncia, como, por exemplo, a ouvidoria municipal, estadual ou ouvidoria geral do SUS, no caso, Disque Saúde 136. Disse, muitíssimo obrigado pela disponibilidade e de ter vindo compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua vivência, do seu conhecimento. Muito obrigado por participar do programa Unifateia Saúde. Espero poder convidá-la novamente, porque pelo seu currículo você tem muita coisa a nos dizer, a nos ensinar, a nos mostrar. Muitíssimo obrigado pela presença. Eu quem agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? Agradeço aqui em nome da Secretaria da Saúde também mais uma vez, pelo espaço ofertado, né? Pela Unifateia, e também espero ter contribuído com essas informações na questão desse impacto negativo que a doença traz, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez, então, o apoio cultural da Polimédica do Vale, pelo contato pelo telefone 12-3105-1377, Avenida Padroeira do Brasil, 689, na cidade de Aparecida, São Paulo. E agradeço também a você que nos acompanhou e deixo o convite para que estejam conosco na semana que vem, todas as quartas-feiras, a partir das 13h30. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Um abraço, tchau. Boa tarde. Boa tarde.